Olá, queridos amigos, companheiros dessa instituição, né? Mais uma vez eu estou aqui na condição de trabalhador da última hora, fazendo um trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos de Jesus. O irmão que estava programado para o dia de hoje, né? Para a noite de hoje, por questões que não vem ao caso, não pôde comparecer, então o trabalho tem que continuar. A gente não pode parar, né? Então hoje nós vamos falar, ler mais precisamente, ler o texto, algumas partes do texto, Felicidade Possível, que está no livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles. Sendo essa doutrinária a última de 2021. E nós vamos retornar em 2022, na segunda quinzena de 2022. E eu espero contar com a presença de vocês, o apoio de vocês, né? E desde já agradecendo, né, a oportunidade de poder dar a minha humilde colaboração a essa seara. Jesus Gonçalves. Vamos lá. O espírito está fadado à felicidade. Ou seja, Deus nos criou para sermos felizes. Tá? Deus nos criou para sermos felizes. Mesmo quando opta por atitudes infelizes durante o processo da evolução, a criatura dispõe de recursos inesgotável da reencarnação a fim de depurar-se dos erros, avançando rumo à perfeição. As pessoas não tem por que dizer que é infeliz e não pode ser feliz. Porque se ela olhar à sua volta, ela vai encontrar inúmeros motivos para conquistar a felicidade. Esse mecanismo evolutivo vem lhe imprimindo na indumentária carnal os requisitos indispensáveis para que se manifestem as bênçãos da vida. E podemos ser felizes de várias maneiras. Encontrar motivos para ser feliz mais precisamente, né? Desde a hora que nós acordamos, temos um período de 24 horas para perceber os motivos para ser feliz durante o dia inteiro e a noite inteira, né? São 24 horas. Basta que a gente se predisponha a olhar à nossa volta. Bem, segundo o texto da nossa irmã Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: esse mecanismo evolutivo vem lhe imprimindo na indumentária carnal os requisitos indispensáveis para que se lhe manifestem as bênçãos da vida. Que se lhe encontra em germe, né? Aguardando somente o momento de despertar e desenvolver as faculdades evolutivas. Em face disso, ao longo dos milênios, o perispírito vem fixando no cérebro físico os elementos encarregados de propiciar-lhe a felicidade. Né? A felicidade, assinalando alguns neurônios com essa faculdade de produzi-las. Então, ela cita aqui dois neurotransmissores
específico, que são a dopamina e a serotonina, que são portadores dos fatores que proporcionam ao indivíduo a felicidade, né? A criatura humana, a felicidade, cabendo ao espírito, que nós sabemos que o espírito é imortal, somente saber o momento de canalizar essas emoções de modo que possam pode expressar-se como alegria de viver, né? Harmonia pessoal, o equilíbrio, e tudo isso depende apenas de nós, de nós. De igual maneira, as imperfeições e os compromissos negativos são igualmente registrados no cérebro. Nós somos consequências do ontem, daquilo que semeamos ontem, que traz registrado no nosso perispírito, né? Os nossos deslizes e as nossas conquistas. É igualmente registrado no cérebro, dando lugar ao surgimento de equivalentes mensageiros da emoção, que se encarregam, né, de impedir a espontaneidade do júbilo e do bem-estar. Então, quando nós alimentamos as cargas negativas, os pensamentos negativos, nós acionamos, né, acionamos esse lado negativo, acionamos as condições para que a infelicidade bata a nossa porta. Mas aí nós temos que reverter o quadro e pensar e nutrir pensamentos bons, para que as coisas boas encontrem em nós o abrigo, as condições favoráveis para se manifestar. Ninguém, portanto, está fadado a ser ditoso ou desventurado. Você vai reencarnar para ser infeliz. Você vai reencarnar para ser desventurado. Não. Em face da organização física, que é o efeito do comportamento ancestrais do espírito reencarnado. Então, nós trazemos conosco essas sensações, esses sentimentos, as emoções, né? O sexto sentido, né? Que nós costumamos chamar de o sétimo sentido, né? Que orienta, que dá as condições favoráveis, que nos orienta em determinado tipo de comportamento, o que vale a pena, o que não vale a pena, com as consequências e tal. Nós temos todo um processo que nos leva a perceber se aquele comportamento vai nos trazer a felicidade ou vai nos trazer a infelicidade, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, que é a mola mestra, que nos conduz para as coisas boas e as coisas ruins. A escolha é nossa. A nossa irmã Joana de Ângeles nos diz que a presença desses neurotransmissores é uma consequência do processo ético-moral, que decorre das atitudes infelizes que foram perpetradas. Então, se no nosso passado, se nós somos consequência do ontem, se no passado nós cometemos coisas ruins, tivemos atitudes arbitrárias, processos danosos à nossa evolução, então hoje nós vamos obter o quê? A colheita. Porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? Mas nós podemos mudar o quadro. Nós trazemos, portanto, em situ, gravado no nosso espírito, os delícios morais e os débitos espirituais que se transferem de modo, para esta encarnação presente, de modo que se estabeleçam os códigos de ressarcimento através das aflições. Todo efeito tem uma causa,
né? E ela diz logo aqui embaixo, que ela diz o quê? Não existe efeito sem causa. Então, se hoje você sofre determinado tipo de doença, determinado tipo de problema moral, determinado tipo de problema financeiro, determinado tipo de problema de saúde, problema de relacionamento, né? São os efeitos de causas anteriores, né? Causas anteriores que os desencadeiam. Então, ela diz mais ali, ela diz o quê? Que todos estão na Terra para adquirir a felicidade. A felicidade, entendeu? Que jornadeando no rumo da plenitude. E a meta de cada pessoa, de todos nós, no futuro, é ser feliz. Ninguém planeja, eu estou na Terra para ser infeliz. Quando nós planejamos a nossa vida, sonhamos em alcançar algo, é para a nossa felicidade ou a felicidade daqueles que nos rodeiam. Ninguém planeja a sua própria infelicidade. Mesmo cometendo, como ela fala no início do texto, mesmo cometendo atos infelizes, por negligência, por problema na situação que está vivendo, por ignorância, né? Se comete atos infelizes, mesmo esses atos infelizes induzem o indivíduo a alcançar a felicidade no futuro, porque ele, em dado momento ele vai perceber que está errado. E ele vai buscar, né, a ressarcir, ele vai buscar se consertar aquele ato. Olha, isso aqui está errado, isso aqui não me dá felicidade, então eu quero ser feliz. Quero ser feliz. E vai buscar modificar-se. A sua reforma íntima, a sua reforma moral, né? O exame cuidadoso em torno das oportunidades que a vida faculta e é logo percebido, né? Nas paisagens enriquecedoras e motivos para ser feliz, motivos alentadores para a mudança total da situação. Vamos citar alguns exemplos que nossa irmã cita lá no livro dela. Ela cita, por exemplo, o invidente, o cego. Ele encontra no braille a possibilidade de enxergar o mundo através desse alfabeto. Há muitos anos atrás, quando não existia essa possibilidade, né, a criação, a invenção, a descoberta do braille, ou a pessoa que tinha problema de visão, que não enxergava, ele era condenado. Ele por si só se condenava. Ele não via nenhuma luz no final do túnel. A luz no final do túnel, a esperança. Ele não tinha esperança. Então, ele vivia alheio a tudo que se passava à sua volta, utilizando apenas a sua audição, que normalmente quem tem problema de visão, a audição ela fica mais aguçada, porque ele se concentra mais na audição, para poder perceber, né, as coisas. Aí chega o braille, ele já consegue ler, vai ter uma vida quase que normal. A tecnologia, a ciência, o progresso da ciência, chegando para ajudar as pessoas que têm problema de deficiência visual. O paralítico de qualquer natureza, de qualquer espécie, e contrapoio na ortopedia. E em muitos casos, recuperando-se completamente. Porque ele vai ter que perseverar, ele vai ter que ser insistente, ele vai ter que ter vontade firme de conseguir uma vitória. E nós temos atualmente, né, a Paralimpíada. Quem assistiu à Paralimpíada esse ano ainda, né, viu que maravilha.
aquelas pessoas lutando e indo em busca da vitória, né? Sem medir esforços, né? Sendo assim, guerreiros buscando a vitória, sem medir, né? Sem limite mesmo, ultrapassando os seus limites, né? A vitória dos indivíduos que amputaram alguns membros, ou perderam a visão, ou experimentaram impedimentos orgânicos, me fez lembrar um irmão espírita nosso, que ele fazia palestra deitado. Ele é considerado o gigante. Eu não me lembro o nome dele agora. O gigante deitado. Ele fazia as palestras deitado, porque ele tinha problemas sérios. E nem por isso ele se acomodava. Ah, não, eu tenho um problema físico, não posso falar da doutrina espírita. E ele era conduzido, né, em cama para os lugares para poder falar os ensinamentos de Jesus, né? É considerado, né, é visto como o gigante deitado, né, o gigante deitado. Enfim, superando as suas dificuldades, né? Quem tem, por exemplo, problemas de visão, como glaucoma e tantos outros problemas, não pode colocar isso como barreira para fazer o bem, para trabalhar, para superar suas dificuldades. Tem que buscar mesmo vencer. A finalidade da existência terrestre são o quê? São o bem, a prática do bem, né? A prática do bem, a vitória sobre os desafios, e nós estamos nos desafiando todos os dias. Todos os dias é um desafio a nossa vida, né? E o quê? A superação de si mesmo. A superação de si mesmo. Aí tem dias assim que às vezes eu estou tão cansada, mas cansada. Às vezes é muitas palestras para preparar, às vezes é trabalho, né? De doméstico mesmo, enfim, a nosso cotidiano. Que às vezes fulana está aposentada, mas ela não faz nada. Eu, pelo menos, eu estou trabalhando muito mais do que quando estava no trabalho cotidiano, né? O trabalho normal, né? Nativa, digamos assim. Porque eu hoje, como aposentada, eu não paro. E aí tem dias que eu deito assim na cama e digo, meu Senhor, o Senhor disseste um dia, vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aí faço as minhas orações e dizendo isso, meu Senhor, alivia o meu cansaço físico. É mesmo, aquele cansaço físico, aquele cansaço físico, a lida diária. Mas nem por isso a gente vai deixar, não, porque nós estamos cansados, não vamos fazer o que tem que se fazer, o que tem que ser feito, né? Aquele que se entrega às queixas, às lamentações, que nós encontramos pessoas que o tempo todo se lamentar. Eu já passei por esse processo também. O expositor ele não é diferente. Eu também já passei por esse processo de muita queixa e de muita lamentação. Perde o ensejo iluminativo de crescimento e de reparação, para o qual recomeça na indumentária orgânica. A proporção que a gente vai tendo experiência, a gente vai aprendendo. Hoje eu parei de me lamentar. Hoje eu já procuro entender as coisas que estão me acontecendo. Como espírita, como mãe, como educadora, enfim, como uma criatura filha de Deus. Às vezes eu dou aquela quedazinha, às vezes eu estou conversando com alguém, aí comento, porque está acontecendo isso no centro, porque isso, porque aquilo outro. Aí aquilo me dá aquele puxão de orelha assim, sabe? Aí eu mudo de assunto, porque não vale a pena se lamentar, porque tem coisas que o outro não vai poder resolver. Eu tenho que buscar a razão, eu tenho que buscar o porquê daquilo, o
que está acontecendo para que aquela situação esteja acontecendo e buscar solução. Mas ficar lamentando e queixando sem buscar a solução, sem ter coragem de recomeçar, sem ter coragem de ir em frente, de vencer os obstáculos, não é? A gente tem que ter coragem para recomeçar, tantas vezes forem necessárias, né? Realizando novas conquistas, permitindo atividades benéficas e otimistas. Os resgates dolorosos cedem lugar às recuperações jubilosas. Então, se você está naquele empenho, fazendo aquilo, e de repente aquilo não está dando certo, aquilo ali não está muito difícil, tem que ter coragem para recomeçar. Coragem para ir em frente. E não jogar a toalha. Dizer assim, eu não sou um perdedor. Eu sou um vencedor, porque eu acredito no ensinamento de Jesus. Eu acredito naquilo que ele me deixou escrito, aquilo que ele é meu exemplo. Ele é meu exemplo de coragem, de força, de determinação. Entendeu? E determinação. E ir em frente e recomeçar. Começa tudo de novo. E vamos que vamos. E vamos que vamos, né? O Senhor da vinha não se compraz em castigar aquele que se entrega aos desejos morais ou se corrompem diante dos compromissos que menosprezam. Olha só que palavras maravilhosas, né? Antes, proporciona-lhes o recurso educativo da reparação, mediante o qual dignificam-se, restabelecendo os valores éticos proporcionadores do seu crescimento espiritual. Porque Deus não castiga ninguém. Ele dá àquele que errou a possibilidade, né, de consertar o seu erro. Basta que ele abra sua mente, o seu coração e perceba as possibilidades que a vida está lhe oferecendo para que você recomece, para que você tenha força para ir em frente. Né? A felicidade pode apresentar-se de 1000 maneiras diferentes e nunca será eterno, perpétuo, enquanto se está no mundo transitório. Né? Então, meus amigos, aquilo que hoje representa a finalidade existencial como logro de felicidade, assim que se consegue, perde o brilho. Na sucessão dos dias, desaparece o entusiasmo, torna-se rotina e depois a desilusão. Às vezes você tem aquela vontade imensa de comprar um carro do ano. Depois que você compra, ele saiu da loja e já está velho. Aí você se desilude, né? Bom, não te detenhas em um objetivo que alcançado abrirá possibilidade para outro mais adiante. Não te detenhas em um objetivo alcançado. Presta atenção, né? E ela diz aqui, ó, aprende a ser feliz com pequenas concessões e conquistas existenciais, desfrutando do prazer de pensar, de compreender e de amar. Meus irmãos, nossa irmã Joana de Ângeles afirma, assevera. Olha só que frase, que texto maravilhoso, quando ela diz assim, não coloque a felicidade em pessoas, em coisas, em valores perecíveis e de transitória posse, porque te decepcionará com eles. Não coloque a sua felicidade no outro. Aí eu sou feliz porque fulano é feliz. Não. A sua felicidade não depende do outro.
A sua felicidade depende de vocês. Nas pequenas coisas, nas pequenas concessões. A gente não pode colocar a nossa felicidade, né, na dependência do outro. Não pode. Não foi por acaso, não foi por outra razão que Jesus asseverou: o meu reino não é deste mundo, confirmando o Eclesiastes quando afirma que a felicidade não é deste mundo. Tudo bem, a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos, né? Nós podemos começar a semear, começar a plantar, começar a construir um mundo melhor para nós. Porque quando nós conseguimos construir esse mundo melhor para nós, os reflexos chegam no outro que está ao nosso lado. É tão bom quando você conversa com alguém que demonstra felicidade naquilo que tem, naquilo que conseguiu. Ser feliz com o que você conseguiu, ser feliz com o seu esforço. Não é ser orgulhoso, né? É ser feliz. Por exemplo, a felicidade é de várias maneiras. Tanto faz você ter um carro do ano, como ter um carro simples. O objetivo é o mesmo, é facilitar, né, o seu transporte, a sua locomoção. Você o mesmo brilho que faz você feliz de um diamante, pode ser com outra pedra mais comum. O efeito para você tem que ser o mesmo. Não é porque fulano tem milhões, porque às vezes a gente diz assim: fulano deve ser muito feliz porque ele tem muito dinheiro. Mas o dinheiro que ele tem, aquela quantidade de dinheiro, não vai livrá-lo, né, dos perrengues que ele vai ter que passar. Se ele tiver que passar por uma doença incurável, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, ele vai ter que passar por isso. Porque a felicidade não depende da quantidade do dinheiro que se tem, mas da simplicidade daquilo que você consegue viver. Você pode ser feliz com simplicidade e ser grata a Deus por tudo que você conseguiu. Porque não tem coisa melhor nesse mundo quando você pode desfrutar de algo simples, mas que você batalhou por isso. Você superou as suas deficiências, você conseguiu ultrapassar os obstáculos, você suou a camisa para conseguir aquilo. Então, isso é felicidade. Isso é felicidade, entendeu? Então, não é a quantidade do dinheiro, não é o lugar que você mora, a mansão, que às vezes aquela mansão é enorme e você é solitário. E você não tem com quem desfrutar. E às vezes você tem uma coisinha pequenininha, uma casinha pequenininha, mas você tem um aconchego da sua família ali perto de você. Você tem o carinho, tem a afetividade. Você é uma pessoa que está disponível sempre a ajudar o outro. Isso é felicidade. Entendeu? Então, não são aquele muito que pode fazer a gente feliz, mas o pouco que nós temos com a capacidade de transbordar felicidade. Então, meus amigos, que em 2022 nós possamos compreender essas palavras aqui de Joana, do texto, quando ela diz: nunca coloque a felicidade em pessoas, em coisas, em valores perecíveis.
e de transitória posse, porque te decepcionará com eles. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês. Muita luz e muita paz. Feliz Natal e feliz Ano Novo.